não tem, por causa do viés político, nenhuma compaixão, não tem nenhum sentimento de direitos humanos, não tem esses demagogos do PT, que até de batina às vezes tivessem, nenhuma consideração pelo ser humano. Quantas mães, quantos pais de família hoje, com tornozeleiras eletrônicas, frutos de perseguição política, gente que nem sequer esteve perto do Palácio dos Três Poderes, pessoas presas diante do quartel que não chegaram até aqui, petistas, são vagabundos e demagogos que vêm aqui para defender sabe quem? Porque o que nós vemos aqui é que capturaram a política, acham que a política é o ódio. As pessoas até se descontrolam, começam a gritar, movidas pelo ódio, não querem escutar o outro. O jeito que o PT age aqui, esse artigo era 171, na verdade, presidente, porque o que faz aqui é estelionato, inclusive eleitoral, mas é muito mais do que só eleitoral. O PT mente de cima a baixo. A deputada que é aqui do Distrito Federal, quero saber se visitou um dos familiares daqueles que foram presos injustamente. Mas os direitos humanos, os brasilienses que tiver, pode responder o que quiser, vai responder à vontade, ninguém vai acreditar na senhora, é só sai mentindo, sabe quando a senhora está mentindo? Quando move os lábios, sobe ali, é só mentira, só ataque, e depois quem tem ódio sou eu? Pessoal, o que eu vou trazer aqui pra vocês é um dos momentos mais revoltados de Marcel Van Hatten no Congresso. Olha, dentre todos os deputados que já passaram ali, eu até arrisco a dizer pra vocês que esse foi, sem dúvida, um dos pronunciamentos mais revoltados de político que eu já vi. Isso porque Marcel Van Hatten bateu de frente com os petistas que ali estavam, principalmente a Érica Cocai. Pois é, que há um tempo atrás aí teve um dos seus assessores gritando "Viva a maconha" em uma das comissões que falava justamente ali, da quantidade, da descriminalização daquela. Mas enfim, o que se trata aqui é que eles estavam falando sobre assuntos de feriados em relação a recursos, sobre processos, mas que acabou se desviando esse assunto porque Marcel foi rebater uma crítica que havia sido feita pelo líder do governo, aquele que muitos aí apelidam de Capitão Queque. Eu não sei por que vocês falam isso, então comenta pra mim aqui embaixo. E aí, Marcel depois bateu de frente com a petista, que subiu na tribuna e disse que é extrema-direitamente, que tudo mais, tudo aquilo que vocês já sabem. Narrativas e narrativas. E vocês vão ver agora, então, um Marcel extremamente indignado e que lavou a alma falando e batendo de frente com a esquerda. Não se esqueçam, compartilhem muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Curte, que é importante demais, e vamos assistir juntos o que foi, então, esse embate entre direita e extrema esquerda. Eu quero registrar com imensa euforia o que aconteceu nas eleições francesas no dia de ontem. Os resultados apresentados pelo segundo turno das eleições francesas e o impacto que isso tem, que esse fato tem no continente europeu, na União Europeia e aqueles que são defensores da democracia, tem um significado para além do que ocorreu lá na França no dia de ontem. O resultado é uma pá de cal naqueles que, muitas vezes, como fizeram aqui no dia 8 de janeiro, ameaçam a democracia, tentam a todo custo passar por cima das liberdades, passar por cima daqueles que constroem a harmonia com pluralidade, a democracia e as instituições que formam o Estado democrático de direito. O que nós verificamos tanto na França como no Reino Unido é a união de forças do campo da esquerda e do centro para frear essa sanha fascista que os defensores do Estado repressor e opressor, como fizeram na tentativa da volta da direita para governar a França, ou aqueles que ainda hoje aqui no Brasil representam essa direita fascista, desprovida de qualquer sentimento humanitário de compromisso com a democracia. Esse resultado ocorrido ontem na França, esse resultado sinaliza para o mundo que quando há disposição e união de forças da esquerda e do centro, é possível barrar a direita extremista, aqueles que não têm compromisso com a democracia. Eu acho lamentável que o líder do governo venha aqui à tribuna para falar em eleições na França. Na França, teve que se transportar em mais de 10 mil quilômetros do Brasil, cruzar o Oceano Atlântico, para não falar do horror que está este desgoverno Lula aqui,
Aí, quer vir falar de 8 de janeiro? 8 de janeiro forjado! 8 de janeiro, uma armadilha criada pelo PT e pelo STF, disso não se pode mais ter dúvida. Uma armadilha, deputado Sanderson, só pelo poder, para botar pobres coitados na cadeia. Gente que lamentavelmente está perdendo anos da sua vida, se não a sua vida mesmo, por causa de um projeto político sanguinário. É por isso que eles amam as ditaduras, porque fazem igual uma aqui no Brasil. Não tem, por causa do viés político, nenhuma compaixão, não tem nenhum sentimento de direitos humanos, não tem esses demagogos do PT, que até de batina às vezes tivessem, nenhuma consideração pelo ser humano. Quantas mães, quantos pais de família hoje, com tornozeleiras eletrônicas, frutos de perseguição política, gente que nem sequer esteve perto do Palácio dos Três Poderes, pessoas presas diante do quartel que não chegaram até aqui. Petistas são vagabundos e demagogos que vêm aqui para defender, sabe quem? Os mais ricos, os ditadores amigos, e deixam pobres coitados sofrendo no cárcere, sem o menor tipo de solidariedade e compaixão. Minha revolta aqui, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Porque o que nós vemos aqui é que capturaram a política. Acham que a política é o ódio. As pessoas até se descontrolam, começam a gritar, movidas pelo ódio. Não querem escutar o outro, mas também capturaram a política pela mentira. Nós temos parlamentares aqui que sobem à tribuna e continuam mentindo e estão sendo processados porque mentiram, se agarram na mentira porque é o combustível para a sua atuação. Se há uma regulamentação... Senhor presidente, fuga ao tema, senhor presidente. Quando discute o tema, tem que falar do tema, não pode ficar atacando os outros deputados, não. Questão de ordem aqui, não é possível. Presidente, recomponha meu tempo, por favor. Recomponha meu tempo, presidente, que eu fui interrompida de forma absolutamente grosseira, como, aliás, é a tônica daqueles que usam o microfone para proferir grosserias, para mentirem, divulgarem nas suas redes sociais e alimentarem as suas bolhas e justificarem os seus mandatos. Pobre daqueles que têm que justificar os seus mandatos gritando com ódio ou com a própria mentira. Então, portanto, é preciso que nós tenhamos segurança jurídica, e não se constrói segurança jurídica se distorcendo os fatos ou negando os fatos. Negar a realidade não elimina a realidade. Nós tivemos no governo anterior, do quanto mais ladrão de joias, do quanto mais ladrão de joias... Presidente, eu gostaria que parasse o meu tempo, presidente. Presidente, apenas para concluir o meu raciocínio. Deputada, por favor, a deputada está na tribuna, deixa a deputada concluir o mandato, por favor. A palavra da deputada Érica Cocai. Presidente, nós temos uma absoluta falta de respeito aqui. O rito legislativo ele está sendo descumprido. Então, portanto, presidente, nós estamos aqui para dizer que o projeto é importante, porque ele dá segurança jurídica, ele dá nitidez nos próprios prazos, o que não se quer efetivar aqui, apenas para recompor o meu tempo. Exatamente, presidente, porque eu fui interrompida, daqueles que não conseguem escutar a verdade, e não conseguem escutar quem pensa de forma diferente, e que se aferram, tal qual náufragos, aos destroços de um palanque de mentiras e de ódio, porque não conseguem sobreviver no mar da democracia. Somos favoráveis ao projeto e contra as mentiras. Obrigado, nobre deputada. Para falar contrário, o deputado Marcel Van Hatten. Deputado Marcel Van Hatten. Bom, aqui. Obrigado, senhor presidente. O artigo 175 do regimento diz que o deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão não poderá, 1, desviar-se da questão em debate, 5, falar em sentido diverso daquele pelo qual se inscreveu, sob pena de ser-lhe retirada a palavra. Por esse motivo que eu interrompi, porque é a única previsão regimental para se interromper a fala de um deputado é quando ele foge ao tema durante um debate. Ora, para falar do que quiser, falar livremente, falar as mentiras que a deputada costuma falar, que o pessoal de lá fala, existe o tempo de liderança. E aí o deputado pode mentir, pode falar o que ele quiser à vontade. Porém, atacar inclusive a gente, dizer que a gente está aqui para ficar... Não, eu tenho 3 minutos, presidente. Para ficar fazendo vídeo para bolha. Eu não estou aqui para fazer vídeo para bolha nenhuma. Eu estou aqui para tentar manter a ordem do regimento, uma vez que eu fui presidente da CCJ, conheci profundamente o regimento e lá eu era desrespeitado o tempo inteiro exatamente por essas pessoas que ficam agora nos acusando. Então, a única coisa que eu pedi, senhor presidente, era que fizesse cumprir o regimento para
que, ao subir à tribuna para discutir o tema, o deputado, a deputada, se atenha ao tema. Agora, no termo de liderança, fala o que quiser, defende o desgoverno Lula, fala mal do excelente governo do ex-presidente Bolsonaro, faz o que quiser, no termo de liderança, cada um faz o seu papel. Mas é muito necessário, pela ordem dessa casa, para que a gente possa... Que os trabalhos sejam conduzidos, e Vossa Excelência conduz muito bem os trabalhos, mas a gente precisa lembrar do artigo 175, inciso 1, para que o regimento volte a ser respeitado nesta sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Para contraditar, presidente. Os dois lados usaram dessa maneira e daqui para frente seremos rígidos. Presidente, A palavra do deputado Marcel para Van Hatten. contraditar, presidente. Para falar contrário, o deputado Marcel Van Hatten. Presidente, eu queria contraditar a questão de ordem, presidente. Bom, pessoal, agora a coisa vai esquentar. Isso porque a deputada petista, em vez de ficar tranquila, ela acabou batendo de frente com a situação e Marcel Van Hatten, obviamente, não ficaria quieto. Ele partiu para cima, então, e o embate tomou ainda mais corpo. Se me permite. Para falar contrário, o deputado Marcel Van Hatten. Presidente, eu queria contraditar a questão de ordem, o que está previsto no regimento, presidente. Então, eu gostaria de dizer o seguinte... Qual é o artigo, presidente? Está prejudicando a discussão. 175, inciso 1. Presidente... Com a palavra, a deputada Érica Cocai. querendo tirar o direito de presidir uma sessão. Com a palavra, a deputada Érica Cocai. Por favor, deputada. Então, para contraditar, presidente, apenas é preciso que nós tenhamos clareza de que aqueles que acham que o arbítrio tem que determinar e que o silenciamento e a censura devem prevalecer, não podem tirar a liberdade de qualquer parlamentar de introduzir a sua opinião sobre o tema. A opinião sobre o tema, ela pode ser introduzida e tem que ser contextualizada. Eu sei que eles acham que pode fazer o 8 de janeiro. Eu sei que eles acham que podem mentir à vontade. Eu sei que eles ficam nervosos e gritam e ficam absolutamente tomados pelo ódio. Mas, presidente, tem que se respeitar o direito dos parlamentares e das parlamentares de contextualizarem as suas opiniões. E foi o que eu fiz. Portanto, não cabe a questão de ordem. Obrigado, deputada. Para falar contrário ao projeto, deputado Marcel Van Hatten. O jeito que o PT age aqui, esse artigo era 171, na verdade, presidente, porque o que faz aqui é estelionato, inclusive eleitoral, mas é muito mais do que só eleitoral. Eu queria dizer, inclusive, senhor presidente, que esse projeto aqui trata de um tema que me afetou pessoalmente. Eu processei uma vez um petista por ter mentido contra mim, por ter me caluniado. E ele perdeu na primeira instância, porque ele mentiu, porque ele caluniou. E na instância recursal, eu queria ter vencido de novo, porque ele recorreu contra mim, deputado Sanderson. Mas o advogado dele, incompetente, imagino, não sabia que era feriado municipal e perdeu o prazo para poder recorrer e não pude vencer no recurso, no mérito. Venci na incompetência. Agora aqui eu posso vencer no mérito. Pelo menos pelo que a gente percebe da reação popular às mentiras do PT. O PT mente de cima a baixo. A deputada que é aqui do Distrito Federal, quero saber se visitou um dos familiares daqueles que foram presos injustamente. A senhora que diz que é a favor de direitos humanos, quero saber se deu solidariedade, não importa se eventualmente depredou ou não, a qualquer familiar de pessoas que foram presas injusta e ilegalmente. A senhora fala de direitos humanos aqui, mas os direitos humanos dos brasilienses que tiveram... Pode responder o que quiser, vai responder à vontade. Vai responder à vontade, ninguém vai acreditar na senhora. É só sai mentira, sabe quando a senhora está mentindo? Quando move os lábios. Quando move os lábios. Sobe ali, é só mentira, só ataque. E depois quem tem ódio sou eu? Depois quem tem ódio sou eu sou revoltado contra quem usa a tribuna para espalhar mentiras, para atacar os colegas, para dizer que é a favor de direitos humanos, mas nunca deu uma palavra de solidariedade a quem está sofrendo aqui em Brasília pela falta de direitos humanos. Aliás, a senhora nunca me defendeu diante do ministro Alexandre de Moraes, que até agora não deu autorização para visitarmos novamente os presos da Papuda. Eu a desafio a pedir ao ministro Alexandre de Moraes que me permita visitar os presos da Papuda, se a senhora é a favor de direitos humanos. Mas não vai fazer. Não vai fazer, porque é a favor de quem está do seu lado. Tem ódio por qualquer outra coisa. Se a senhora me pedisse para visitar alguém que está sofrendo com direitos humanos, que seja de esquerda, eu seria o primeiro a fazer. Agora, senhor presidente, para encerrar aqui, eu sou a favor do texto original da Câmara. Porque eu acho que não deveria ter essa regra, apesar de ela talvez ter me prejudicado. Acho que não prejudicaria, porque eu venceria, porque era uma mentira, uma calúnia tão grave daquele petista, que ele perderia de novo. Mas como eu disse, eu quero justiça e eu não quero burocracia, mesmo para os meus adversários. E por isso eu estou aqui fazendo essa defesa, senhor presidente, do texto original que saiu da Câmara. Obrigado, meu deputado. Com a palavra, a deputada Célia, fala, por favor. Presidente, questão de ordem. Não citou o nome de Vossa Excelência. Artigo 74, presidente. Obviamente que foi uma mentira dirigida à minha pessoa de forma inequívoca. Artigo 74, ele fala que
para contestar a acusação pessoal, a própria conduta feita durante a discussão ou para contradizer o que foi indevidamente atribuído como opinião pessoal. Então, presidente, nós vimos aqui um deputado que disse: não importa se depredou. Não importa se depredou? Não importa se quis rasgar as urnas? Não importa se quis desrespeitar a vontade popular? Não importa se quis impor o tacão da ditadura no povo brasileiro? Ele disse que não importa. Não importa o que fez. Ele aqui está defendendo a impunidade. Impunidade. Mentira, Nós presidente, peço para contraditar, não é verdade. Impunidade defende a senhora. Concluído, Presidente, deputado. eu gostaria que eu recompusesse meu Concluído, tempo. deputado, Questão por de favor. ordem, são 3 minutos. Concluído. Presidente, Está com a palavra, deputado. Pode continuar. presidente, o deputado tem que se Continua controlar. a palavra, eu Ele vou tem dar que o tempo, usar o senhora. rito parlamentar e não ser esse propagador de ódio, de raiva, enfim. Presidente, apenas para dizer que ele acabou de me chamar de corrupta, inclusive. Não é? Então, veja, o que nós estamos aqui dizendo... Presidente, eu gostaria que o senhor pudesse assegurar a minha palavra. Deputado Marcel, deixa a deputada concluir. Deputada Érica, concluiu o discurso, Vossa Não, Excelência? presidente, ele não me deixa concluir. O dele está desligado, Ele deputada. quer me silenciar. Concluir, deputado, Ele por quer favor. me silenciar. Eu vou concluir se o deputado... Concluir, deputada. Presidente, Está presidente, concluído, deputada. eles estão absolutamente tomados pela mentira. E a mentira é a tônica dos seus mandatos. A mentira é a tônica. Dizer que não houve ajuda em Porto Alegre é negar toda a contribuição que o governo federal deu, diferente do presidente inelegível, contumaz ladrão de joias, que passeava de jet ski enquanto a Bahia vivia uma enchente. Por isso, presidente, apenas para concluir, eu queria dizer que é preciso que as pessoas se pautem pela verdade. Não dá mais para dizer, eles diziam que Lula ia fechar as igrejas. Obrigado, deputado. Eles disseram que Lula, que a situação dos Yanomamis é provocada por Lula. Eles falaram aqui do preço de gasolina, mas aqui negam que a gasolina chegou a quase R$12 durante o governo do inelegível. Obrigado, nobre deputado. Encerrou o tempo, Vossa Excelência. Encerrou o tempo, Vossa Excelência. Com a palavra para falar a favor, deputada Célia. Para falar a favor, deputada Célia. Senhor presidente, por muito tempo as pessoas falavam que nós indígenas não era civilizado. E muito me assusta o Congresso Nacional nessa noite de hoje, escutar deputados berrando. Mas vamos à situação, nós somos favoráveis ao mérito desse importante projeto, porque Deputado entendemos... Marcel, um momento. Deputado Marcel, tem uma oradora na tribuna, deputado Marcel. Deputado Marcel, Vossa Excelência já usou do tempo e tem uma deputada na tribuna. Deputado Marcel, tem uma oradora na tribuna, ela está com a palavra, peço Vossa Excelência. Vossa Excelência já usou do tempo. Tem uma oradora na tribuna, deputado Marcel. Tem uma oradora na tribuna, peço Vossa Excelência que atenta a fala da deputada que está na tribuna que eu acabei de chamar. Deputada Célia, continua o pronunciamento de Vossa Excelência. Deputada Célia, continua o pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor presidente. Como eu disse, meu primeiro pronunciamento na casa, companheira Luciene, ano passado, foi quando eu escutei vários deputados berrando. Nós, povos indígenas, não temos medo. Pode posicionar, mas é totalmente desequilibrado escutar as pessoas falando desse jeito. Por muito tempo, nós, povos indígenas, éramos chamados de não civilizados. Eu tenho medo dessa civilização aí, que não escuta, não respeita o parlamento brasileiro. Totalmente desequilibrado. Senhor presidente, não dá para falar Deputado desse jeito. Marcel, em seguida eu dou a palavra a Vossa Excelência. A deputada está na tribuna. Por favor, respeite a palavra de Vossa Excelência. E depois, aguarde a sua vez. Tem uma deputada usando a tribuna. Por favor, deputado. Está faltando com respeito com o colega que está na tribuna falando. Vossa Excelência teve o direito de falar, falou, como a outra deputada falou. Peço, Vossa Excelência, que atenta o tempo da deputada Célia, por favor. Em seguida, darei a questão de ordem a Vossa Excelência. Senhor Por presidente, favor, deputada Célia. é uma vergonha nessa noite o parlamento brasileiro. Muito obrigado, nobre deputado. Não há questão de ordem no pedido de Vossa Excelência, deputado Marcel. Vou dar 1 minuto, só foi citado, para o senhor fazer a sua fala. 3 1 minutos minuto. a questão de 1 ordem, minuto, presidente. deputado. A questão de ordem é 3, presidente. 1 minuto para Vossa Presidente, Excelência eu falar. respeito muito Vossa Excelência, mas a questão é 13 e a deputada 1 Érica minuto falou para Vossa 5 Excelência aí. falar. Não tem a questão de ordem, Vossa Excelência. 1 minuto. Presidente, eu tenho direito a 3 minutos, presidente. Use o tempo de 1 minuto, nobre Não deputado, vamos por criar favor. casa por causa de 2 minutos, presidente. Eu tenho minuto, direito pelo deputado. regimento, Seu pelo tempo artigo está 73, inciso 12, presidente. A manifestação injuriosa que me foi feita aqui tem que me dar tempo de responder, presidente. Não pode fazer isso. Primeiro falou de impunidade. Na verdade, eu estou dizendo que independentemente se quebrou ou não quebrou, tem devido processo, assim como eles defendem, mesmo quando fizeram as maiores atrocidades, o pessoal da MST, etc. Tem que ter devido processo para todo mundo, eu sempre disse. E vir falar aqui que eu estou mentindo de qualquer forma. Gente, é uma vergonha ter de ouvir alguém proferir tanto impropério. E mais, depois, ato contínuo, sobe alguém aqui que defende um governo que matou ou permitiu que se morressem tantos indígenas da terra Yanomami, aliás, mais do que na época do Bolsonaro. Isso é um absurdo. Todas as mortes têm de ser
lamentadas. E aí vem aqui tentar fazer política em cima disso e dizer que quem... Obrigado, nobre deputado. Obrigado. Questão de ordem. Artigo 17. Senhor presidente, em primeiro lugar, dizer que essa casa, ela precisa ter civilidade no processo do debate. O artigo 17 fala sobre as atribuições do presidente. As atribuições que estão expressas no regimento e que decorram da natureza de suas funções e prerrogativas. Fala das sessões e de outras atribuições. E, no inciso I, diz, artigo 17, convidar o deputado a retirar-se do recinto do plenário quando perturbar a ordem. Nós estamos assistindo a sucessivas crises, não sei, talvez, ou de desequilíbrio, ou de tentativa de perturbação da ordem, quando alguém fala em desacordo aos interesses deste parlamentar. E isso, senhor presidente, nós, que já tomamos a decisão de enviar, através da mesa diretora, para o Conselho de Ética, aquele que agrida, é necessário tratar, no plenário dessa casa, daqueles que impedem a livre manifestação. Obrigado, peço que, pela ordem, Vossa Excelência analise a minha solicitação. Muito obrigado. Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Do funcionamento do Nós vamos parlamento. usar, deputado Sola, daqui para frente o tempo para orientação. Por favor, Então, como orienta por o favor, PT. nós orientamos sim e pedimos à presidência que garanta o bom andamento da sessão e não prospere os ataques absurdos e devaneios dessa turma bolsonarista da extrema-direita que prega o ódio, a violência e o ataque a qualquer direito democrático. Muito obrigado. PSB. Como orienta o PSB? Federação Pessoal Rede. Senhor presidente, nós orientamos favoravelmente. E é um absurdo ver aqui que o companheiro ele não suporta, companheiro Glauber, ver uma mulher indígena chegando no parlamento e falando por nós mesmos. Independente de questão, não estou aqui para defender exatamente o governo, nós estamos aqui para falar que a questão Yanomami não pode ser tratada como uma questão meramente política, porque é uma questão humanitária. Respeite uma parlamentar indígena e se o senhor quer defender o direito, assim como os povos indígenas, vai lá no território Yanomami, por favor. Novo, como orienta o Novo? Senhor presidente, acho que tem uma interpretação muito equivocada. Em nenhum momento faltei com respeito, muito menos com a senhora, muito antes pelo contrário. Tenho maior respeito por cada parlamentar eleito aqui. Nós temos opiniões que são externadas. E aqui as opiniões externadas pela esquerda têm sido extremamente agressivas. No momento que o deputado pede trégua, e não tem nenhum momento em fazer trégua, ele joga aqui, no lado de cá, agressões extremistas de direita, que não sei o que, não são antidemocráticos. Gente, quem apoia a ditadura são eles. Quem acabou de usar o microfone aqui para tentar se escorar no regimento, para tomar medidas arbitrárias e ditatoriais para encerrar debates nesta casa, foi a esquerda. Então, senhor presidente, aqui tem que ter razoabilidade na hora do debate. O Novo vai orientar contrariamente ao relatório, ao parecer, e se é trégua que queira, então trégua que façam. Agora, as provocações de lado a lado aqui podem parar se, por exemplo, o líder do governo não chega aqui, como chegou na sua primeira manifestação, atacando todo mundo. Muito obrigado. Havendo trégua, a trégua. Não há problema Maioria. nenhum, todo mundo aqui me conhece. Maioria. Bom, pessoal, eu falei pra vocês que seria um embate daqueles, sem dúvida um dos mais fortes que eu já vi entre situação e oposição, que colocou ali até pessoalista defendendo que o deputado se retirasse, inclusive pessoalista apontando que o deputado tinha, né, de alguma forma ou outra ali ofendido ela e que não aconteceu isso. Vocês viram tudo isso no vídeo. Não se esquece de compartilhar muito, se inscrever no canal se tu não é inscrito, porque diariamente a gente traz vídeos de debates aqui importantíssimos e que eu tenho certeza absoluta que tu não veria na grande ou velha imprensa. Então, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo no canal Debate em Foco.